Fim de jogo na Arena, Grêmio 1, Bahia também 1. Um joguinho e tanto, né? Um joguinho modorrento e tanto. O Grêmio começa o jogo, eu até falei no meu Twitter em jogos anteriores e eu acho que hoje se repetiu exatamente a mesma coisa. O Grêmio começa bem a partida, o Grêmio com mais volume, com mais volúpia, talvez um Grêmio até empurrado pela Arena, né, por 45 mil torcedores que fizeram uma festa bonita lá, é importante registrar isso. A Arena que está levando o Grêmio nas costas para a Série A. E talvez nesse volume, nessa volúpia, nesse bumba meu boi, por um motivo ou por outro, o Grêmio começa bem e começa inclusive perdendo chances claras de gols, né? Coisas que a gente já viu também em outros jogos. Só que aí entra o que eu venho falando há um bom tempo desse Grêmio atual, que, sei lá, tem gente que diz que acaba o preparo físico, né? Que o Grêmio tem um preparo físico muito ruim, muito jogador pesado. Tem gente que acha, sei lá, a justificativa tática, que o outro time se ajeita. Sei lá, cara, a gente pode pensar no que a gente quiser. Mas a verdade é que a impressão que me dá é de um Grêmio que pensa que fez aqueles 2, 3 gols perdidos do começo do jogo. Sabe? É uma postura do Grêmio que é totalmente encaixada num time que abriu um placar elástico muito cedo, sabe? Fez 2, 3-0 ali até os 15, 20 do primeiro tempo e depois é natural um relaxamento, é natural afrouxar um pouquinho essa corda, né? Desesticar um pouquinho essa corda, é normal especular um pouco mais, amorcegar o jogo, enfim, tem muitos termos e muitas formas de dizer isso, mas seria natural apenas abrindo essa vantagem. E também seria natural que, abrindo essa vantagem, o outro time viesse para cima, né? O Grêmio faz 2-0 ali aos 20 do primeiro tempo. Poxa, o Bahia talvez queira alguma coisa da vida ainda, pelo menos um empate, ou vá lá, um gol de honra, sei lá, né? Tirar ali saldo de gol. Mas, cara, não. O Grêmio perde chances claras, e aí é um outro assunto que nós já vamos entrar também. E parece que assim, não, já fizemos aqui nosso trabalho, né? Foram 15, 20 minutos de um bom futebol, assim, de uma imposição diante do Bahia. Então eu acho que, né, a torcida gostou, aplaudiu, vou para casa, tá no meu horário, vou ver televisão, vou ver o Fantástico e tá resolvido. Sabe? Parece que eles... missão cumprida, sem nenhum gol marcado, sabe? É inacreditável isso que acontece com o Grêmio. E hoje, mais uma vez, foi o que a gente viu. Mas eu vou falar dos 3 motivos pelos quais eu acho que o Grêmio não ganhou hoje. Perigou seriamente perder. Poderia ter tomado até mais quando estava 1-0 para eles. Poderia não ter achado também aquele gol no final. Enfim, poderia ter perdido esse jogo e, na minha opinião, isso se deu por 3 motivos, né? Esse empate que teve que ser heróico se deu por 3 motivos. São motivos bem óbvios, mas por que eu vou fazer questão de citar aqui um por um? Porque nessas horas que o torcedor fica meio insatisfeito, meio rançudo e indignado e tal, eu costumo ver muita análise simplista, muita raiva do torcedor, né? Muita angústia, que a gente acaba muitas vezes traduzindo em um alvo. A gente acaba mirando em um alvo fácil e fazendo uma análise rasa para justificar algum tipo de fracasso. Eu acho que o fracasso do Grêmio de hoje, né? Esse empate contra o Bahia em casa foi um fracasso, e esse empate do Grêmio de hoje ele não se resume em uma frase simples, rápida e fácil. Ele se dá por 3 motivos. Quais são eles? E assim, cara, a gente consegue ver claramente. Enquanto eu for falando aqui, a gente vai visualizando praticamente, porque é muito parecido com o que eu falava ano passado, quando o Grêmio caiu, né? A famosa analogia que eu sempre fazia do avião que cai, né? Um avião para cair tem que dar 20 coisas erradas. 20 coisas erradas, não é 19. Se acontecer 19 questões e a 20ª é um negócio de segurança ali que é ativado, não sei o que, e não cai, sabe? Né? Então tem que acontecer 20, claro.
Estou falando de um caso normal, né? Que não haja um erro humano muito grotesco, até uma sabotagem, o piloto quis se matar, aí não tem o que fazer, mas assim, né? Numa aeronave comercial regular, normal, cara, tipo assim, tem que botar menos gasolina que deveria, tem que estar de noite, tem que estar chovendo, tem que ter azar ainda de chegar lá no outro aeroporto e estar lotado. Aí eu entendo esse azar, a cabine lá, talvez alguém cometa um equívoco, ou o piloto cometa outro, aí não sei o que, aí tranca lá o dispositivo de segurança. Cara, tem que ser muita coisa. E pro Grêmio cair no passado, foi isso. É claro que a raiz da queda do Grêmio é a fragilidade do elenco, é o time ruim. Ponto. Um time bom, ele engole as 19 adversidades à sua volta e pelo menos fica em oitavo no Brasileirão. Pelo menos, né? Mas daí quando o time já é ruim e realmente tem uma Covid que deixa o Grêmio desfalcado nas primeiras rodadas de forma severa, e realmente tem umas arbitragens estranhas, e realmente tem não sei o que, realmente tem não sei o que, tudo em torno de um time muito fraco que foi montado, aí sim a gente soma as 20 causas, né? Eu vou transformar essa análise do jogo de hoje apenas em três causas, mas que, de certa forma, é um pouco mais do mesmo. Culpas pelo empate de hoje. Direção do Grêmio, jogadores e Renato. Como eu disse, não poderia ser mais óbvio, mas acho importante pontuar, porque assim, jogadores, tá? Eles não têm culpa de serem escalados pelo Renato da forma como foram, ou de serem substituídos pelo Renato da forma como foram, ou de serem treinados pelo Renato da forma como estão sendo. Não é culpa deles. Eles não têm culpa de terem sido contratados pela direção do Grêmio e de estarem ali formando aquele time desequilibrado e fraco que eles formam, né? Isso é culpa da direção, né? Agora, mesmo o Renato fazendo as coisas que fez e a direção tendo montado esse time fraquíssimo que ela montou, cara, tem coisas dentro de campo que é com o jogador, sabe? O jogador é muito ruim, só que a bola tá embaixo da linha do gol. Se o cara conseguir tropeçar no próprio pé e não chutar a bola e cair sentado e o zagueiro chegar e tirar, cara, por pior que esse cara seja, ele é um jogador profissional que tá no Grêmio, sabe? Então, assim, tem coisa, cara, que tá, beleza, a gente já entendeu que o fulaninho ali é fraco, mas daí tu chega na cara do gol, tu nem chuta, nem cruza, aí tu toca pra trás, aí tu tem que fazer o gol, tu tenta cruzar, aí tu tem que cruzar, aí tu chuta, aí tu tropeça na jogada, aí tu para a jogada e trava o time, e aí o time fica sem velocidade. Cara, foi um show de momentos, inclusive, e talvez até principalmente, nesses minutos iniciais, talvez 20 minutos do início do jogo, que eu acho que o Grêmio tava bem. O Grêmio tava em cima do Bahia, criando, ameaçando, e sabe? E naquele momento o Grêmio só não fez 2-3-0 por culpa dos jogadores, cara. Por culpa dos jogadores, sabe? Foi um show de, até displicência talvez, de achar que, olha só como a gente tá indo bem, a qualquer momento a gente faz o gol. Não, cara, seriedade, enfia o pé nessa bola, sabe? Faltou chutar mais, faltou ser mais agudo, mais sério em algumas jogadas. Então, assim, cara, não dá, porque é muito fácil a gente ficar criticando só a direção, que tem culpa no cartório total, e o Renato, que também acho que tem, porque eles são mais vidraça, né, neste momento. Só que, cara, tem coisas que é com o jogador, e tem coisas que não dá pra passar a mão na cabeça deles, porque, coitadinho, o fulano não tem culpa de ser ruim, não foi ele que se autocontratou e se auto-escalou no time, né? Cara, mas tem coisa ali que é com ele, que é na hora, que, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É um dos times mais bizonhos que eu já vi na minha vida do Grêmio, em termos cognitivos, em termos de, tipo, decisões erradas, em termos de bunda molice até mesmo em alguns momentos. Sabe, cara? É tipo assim, quem é o Bahia, velho? O Bahia é um time ruim. Pergunta para um torcedor do Bahia o que eles acham desse time deles. 45 mil pessoas fazendo um ambiente fantástico na arena. Aí os caras vão lá e jogam e fazem, sabe? Então, assim, não dá para tirar dos jogadores. Aí, para ser mais sucinto, acho a questão da diretoria, por que ela também tem culpa nesse cartório, é porque o time que ela montou é horroroso. O time que ela montou é horroroso, cara. E aí eu incluo aqui não só o Romildo, mas é o Denis Abraão, é o Herman, é toda a galera que passou e tá ali no Grêmio ainda com o dedo no futebol, sei lá, o Serri, sabe?
Então, assim, cara, assim, é uma das piores gestões, talvez a pior de futebol da história do Grêmio, que eu, pelo menos, aos 30 e... Quantos anos eu tenho? 37. Eu fiz agora, em agosto. Né, ao longo dos meus 37 anos, pelo menos, acho que é a pior gestão de futebol que eu já vi, sabe, cara? Porque eu digo, se o time fosse bom, minimamente bom, gastando 11 milhões de reais por mês, cara... O segundo time que mais gasta 3, 3,5, aí depois é 2, 1, 900, sabe? O Grêmio gasta 11 milhões, cara, para montar esse time horroroso. Então, assim, se o time fosse 20, 30% melhorzinho, o Renato podia errar, os jogadores poderiam cometer alguns erros, mas a gente teria ganho hoje também. A gente teria ganho hoje também, por isso que não dá para escolher um culpado, né? A culpa é de todo mundo, cara. E no final do jogo eu ouvi as entrevistas, eu fui à arena, né? Aí tava voltando ouvindo a Rádio Gaúcha 2, né? No rádio, que eles dividiram ali, né? Pro Inter e pro Grêmio e tal, enfim. E aí eu ouvi a coletiva do Romildo, que disse, um repórter perguntou, Romildo, tu acha que o fato de o Grêmio ainda não ter confirmado o acesso se dá por questão, porque o Renato, né? Que a gente sempre fala que blinda o grupo, até tô achando estranho que ele tá dando umas letrinhas. Ele já falou algumas vezes que esse grupo não fui eu que montei, hoje ele falou que é o que tem pra janta, como quem diz assim, né? O time é ruim, o que tu quer que eu faça, sabe? Aí nessa carona o repórter perguntou, o Grêmio não ter subido ainda, né? Poderia já ter feito isso com alguma antecedência. Não ter feito ainda se dá pela falta de peças? De repente, né, faltou ali material humano pro Grêmio, e o Romildo responde, não. Errado. Sim. Sim. Sabe? Nós estamos em outubro de 2022, o Romildo ainda não entendeu nada. Nada, velho. Sabe? Então, tudo bem, talvez ele não vá dizer sim, montei um grupo fraquíssimo, sabe? Mas ele foi categórico, ele foi assim, não. E aí ele emenda dizendo que tivemos muito azar com as lesões, porque veja bem, no setor ofensivo, por exemplo, estávamos sem Ferreira, Jonathan Robert e Janderson. Cara, primeiro que assim, ó, mesmo se ele estivesse falando de 3 jogadores bem ok's, assim, bem importantes para o Grêmio e tudo mais, a resposta dele já está errada, porque lesões fazem parte do futebol e ele não entendeu isso ainda, né? É o famoso quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então tu tem que montar um time, inclusive pensando em desfalques. Não adianta ter 2 zagueiros titulares e uma pereba ser a terceira opção, porque essa pereba vai ser titular metade do ano, sabe? E ainda vai precisar de mais 1 ou 2 que vão jogar bastante também. Futebol é assim, é beabá, é básico. Só que não satisfeito de ignorar essa obviedade, querendo falar das lesões, como se o Grêmio fosse o único time no mundo que tem lesões, né? Ele ainda fala dos nomes, né? Nós não temos o Ferreira, que beleza, é o único que eu concordo que agregaria. Jonathan Robert, cara. O Jonathan Robert é um guri que não jogou 20 minutos pelo profissional do Grêmio. Ele está dizendo que a lesão do Jonathan Robert é um prejuízo. A gente simplesmente ainda não sabe que jogador é o Jonathan Robert, porque ele não tem rodagem suficiente com a camisa do Grêmio pra gente entender. Simplesmente, sabe? E ele coloca num bolo de que, meu Deus, estamos prejudicados pela ausência do Jonathan Robert. E o terceiro é o Janderson, cara. É o Janderson. Ele tem a coragem de mencionar o Janderson, né? Que talvez seja pior que o Guilherme. Talvez seja pior que o Guilherme. É páreo duro, sabe? É um cara mais rápido que o Guilherme. É a única coisa que eu tenho certeza que ele é melhor que o Guilherme. O resto, olha, não sei. Não sei. Então, pelo amor de Deus, Romildo, sabe? Então, assim, isso foi assim, ó, foi escrachado, foi o desenho. Quem não entendeu ainda a culpa da direção por nós não ter subido com antecedência e não termos ganho o jogo hoje, tá aí, tá desenhado, né? E por fim o Renato, cara. Não dá pra tirar do Renato. Não dá pra tirar do Renato. O Renato chega com algumas coisas que eu já falei em outro vídeo também. Diogo Barbosa é meu lateral esquerdo. Cara, pra que isso, Renato? Por que isso, cara? Sabe? Eu não amo de paixão o Nicolas, mas pelo amor de Deus, é muito melhor, sabe? É umas coisas assim que o Renato faz. E aí, durante a partida,
Ele até, a gente brinca aqui, né? Todo mundo corneteando o Guilherme e o Thiago Santos, se foi o cruzamento de um e o gol do outro, né? E daí, velho? E daí? Nesse time atual do Grêmio, só não seria gol de um Pereba se fosse do Jeromel ou do Diego Souza, praticamente, sabe? É óbvio que o gol vai ser de alguém, vai ser do Tassiano, vai ser, sabe? Vai ser de alguém contestado em algum nível. Sabe? O Renato não tem estrela porque ele botou dois caras em campo e um cruzou e outro fez o gol. Não, o Renato podia ter mexido pra gente fazer 3-0, 3-1. Sabe? Então, assim, eu não embarco nessa. Eu não embarco nessa. E não é o problema de botar o Guilherme e o Thiago Santos. Se bem que até é, né? Até é. Mas o problema é assim, cara. Primeiro, eu vejo dois problemas. Ele bagunçou o time hoje de uma forma inacreditável. Em dado momento, a gente tinha uns 20 atacantes empilhados lá na frente, esperando a bola, né? Um buraco no meio de campo. Só tinha o Vijaçante e o Thiago Santos. Não tinha ninguém para criar, não tinha ninguém para preencher o meio de campo. O Bahia, em dado momento, brincava com o Grêmio como se fosse um treino no meio de campo e chegava com facilidade no ataque, até nos ameaçando, cara. O Renato fez foi contra um beabá do futebol. Tu não é mais ofensivo necessariamente se tu encher de atacante. Tu tem que ter meio de campo, cara. É óbvio. Sabe? Então, assim, eu acho que ele bagunçou o jogo de hoje. Eu acho que um jogo que poderia ser mais tranquilo também passa pela mão do Renato. Esse caos que ele transformou o jogo. Já no intervalo, mexeu de uma forma estranha, tirou o Lucas Leiva. Tipo assim, cara, não entendi o Renato hoje. Acho que ele foi muito mal. E, sinceramente, eu achei o time uma bagunça. Eu achei o time uma bagunça. Uma bagunça. A gente também achava em vários jogos do Roger, tá? Também não vamos dizer que isso é uma novidade. Não é que o Renato estragou o time, mas talvez ele não tenha mexido nada nesse sentido, não tenha evoluído nada nesse sentido, né? Porque, cara, tava uma bagunça. E, sinceramente, eu vou dizer uma coisa pra vocês agora, falando da bagunça do Grêmio. Cara, o Guilherme é muito ruim, a gente já sabe disso, não é jogador para Grêmio. O Denis Abraão trouxe dizendo que era um grande reforço, tal, é inacreditável, é surreal, é patético, beleza. Mas em dado momento no jogo eu tive pena do Guilherme. Pena do Guilherme, porque, cara, ele pegava a bola na lateral ali, na esquerda ali e tal. Cara, o time, ninguém acompanhava ele, ninguém oferecia uma opção, não tinha ninguém na área, não tinha ninguém não sei onde, não tinha ninguém atrás, na frente. Cara, e daí ele já é meio lento ali no raciocínio e tal, ele ficava ali meio embretado com a bola, daí no último recurso ele tentava um drible, uma coisa, perdia e tomava vaia, sabe? Só que, cara, não era só o Guilherme, cara. Em vários momentos a gente viu os jogadores do Grêmio sem opções de passe, isso é culpa do treinador também. Era uma bagunça. Cara, teve uma bola no meio de campo. No meio de campo. Peguem esse lance aí, procurem no VT do jogo. Que o Jeromel vai cobrar a falta. O Jeromel, diga-se, Jeromel, que é um jogador que não é mérito dessa direção, não é mérito de ele existir e estar ali com a camisa do Grêmio. Se não fosse por ele, o Grêmio não subia. Se o Jeromel tivesse saído do Grêmio ano passado, o Grêmio não subia esse ano, tá? Ponto. Fecha parênteses. Me exaltei. O Jeromel vai cobrar uma falta no meio de campo e ele não tem pra quem ele passar, velho. Uma falta é bola parada. É bola parada no meio de campo. O Jeromel começa a olhar. Cara, tá uma bagunça. Todo mundo escondido atrás de alguém. 20 atacantes lá dentro da área esperando a bola chegar. O Jeromel tenta lançar pra um cara ali que tava mais perto. O zagueiro se antecipa e rouba a bola e é contra-ataque dos caras, velho. Essa bagunça, por pior que os jogadores sejam, e o Jeromel não é um deles, não é o caso, né? Por isso que o exemplo é bom. Por pior que os jogadores sejam, cara, essa bagunça também tem dedo do Renato. Então, assim, cara, é por isso que a gente vai sangrar mais um pouco, como dizia o Denis, para subir, e é por isso que a gente não ganhou hoje, porque, cara, é tipo um avião cair. É tudo contra. É o Renato promovendo uma bagunça generalizada que nem ele deve ter entendido o que ele tentou fazer. É a direção que montou esse time fraquíssimo que a gente está vendo, sem nenhum estofo, nenhuma... né? Era ter um pouquinho mais de... e a gente subia com facilidade e não está acontecendo. E ao mesmo tempo esses jogadores ruins, que sim, isso é culpa da direção, também às vezes acho que falta a eles um brio, uma concentração, uma pegada, uma lucidez melhor em alguns lances, em alguns momentos. Aí vai ficar adiado para mais tarde esse acesso. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.